Agora são 7h33, espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. Após quase 10 anos atuando na comissão de anistia, a advogada Rita Sipahi decidiu deixar essa comissão por conta das dificuldades impostas pela nova gestão do governo federal. Rita foi uma das vítimas da violência de Estado instaurada durante a ditadura militar no início dos anos 70. Foi perseguida e, ao lado da ex-presidenta Dilma Rousseff, ficou quase um ano presa na Torre das Donzelas, alcunha pela qual era conhecida a ala feminina do presídio Tiradentes, em São Paulo. Desde então, ela se tornou uma referência para todas as entidades que têm como compromisso fazer com que a história do país seja profundamente conhecida para sermos capazes de compreender os reflexos da ditadura nos dias de hoje e, assim, defender irrestritamente a democracia. Ao longo de quase uma década atuando na Comissão de Anistia, Rita Sipahi foi fundamental para os avanços que o Brasil registrou no que diz respeito às garantias ao constitucional direito à memória, à verdade e à justiça. Criada em 2002 por meio da Lei 10.559, a Comissão de Anistia tem por objetivo reparar as vítimas de atos de exceção ocorridos entre 1946 e 1988 e apreciar os requerimentos de anistia que tenham comprovação inequívoca dos fatos relativos a perseguições políticas. Desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, a Comissão de Anistia passou a integrar o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves. A gente vai falar com a Rita Sipahi, ela que é ex-militante da Ação Popular e do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, atualmente é advogada de presos políticos e recentemente deixou, como nós já dissemos, a Comissão de Anistia. Olá, Rita, bom dia. Oi, bom dia. Rita, quais foram as dificuldades impostas, pelo atual governo aos trabalhos da Comissão de Anistia e de que forma isso também foi decisivo para a sua saída desse órgão? Várias mudanças. Primeiro eles transformaram a comissão. Tudo começou com a política que eles já anunciavam, Quando um Jair Bolsonaro, quando um presidente anuncia o apoio à turma, ele já se demonstra aí favorável à tortura. Então, a Comissão de Anistia, há um antagonismo entre a política do presidente Jair Bolsonaro e a Comissão de Anistia. Então, a nomeação dos conselheiros já foi um assinte à sociedade, na medida em que 7 pessoas que têm uma carreira comprometida com uma política que é contrária da Comissão de Anistia, estabelecida pela Constituição de 88, eles são indicados pela ministra Damares Alves como conselheiros. Isso por si só já é uma questão gravíssima. Como pode uma comissão de anistia que vinha funcionando desde 2002, que tem que durante todo esse tempo da comissão, realizou uma política de reparação, muito além da política de reparação, uma política voltada para uma justiça de transição no país, onde a verdade, a memória e a justiça juntas, elas pudessem começar a resolver e a indicar caminhos para uma transformação do país, no sentido da extinção da tortura e da repressão. Não, essa comissão hoje ela tem uma composição que é incompatível com essa finalidade da Comissão de Anistia. É isso, em suma, em síntese, uma das principais dificuldades. Perfeito. Agora, ao longo desses quase 10 anos, eu gostaria que você falasse, Rita, quais foram os principais avanços, registrados pelo nosso país, no que diz respeito à garantia do direito constitucional, memória, verdade e justiça. São vários avanços. O processo de justiça de transição no país, e é importante dizer que justiça de transição é uma especialização, vamos dizer, é uma justiça que vem sendo instituída nos países que passaram por momentos de violência para resolver, para indicar os caminhos de solucionar questões que a violência provocou. Então, durante esses anos todos, a Comissão de Anistia, ela passou inicialmente uma comissão que se voltava
para a reparação àqueles perseguidos políticos, ela passou a ter uma amplitude. Ela passou a entender que a reparação não se restringia só à reparação econômica, mas sim ela tinha que pensar a pessoa que tinha sido vitimada como uma pessoa até hoje podendo vivenciando um trauma ainda de toda a sua vitimização, quer dizer, na medida em que ela sofreu tortura, em que ela sofreu prisão, ou que ela teve a sua família, que ela, enfim, teve membros da sua família que foram executados, desaparecidos, muitos deles, essas pessoas que procuravam, que vinham à comissão, que requeriam a comissão, uma anistia política, elas precisavam de mais reparação. Então, a reparação psíquica, por exemplo, foi importantíssimo nesse tempo todo. Além disso, a necessidade de que o país entendesse o que tinha acontecido no passado. Há um esquecimento com relação aos fatos do golpe civil-militar de 1964. As pessoas tinham muito medo à época e o medo continuou dominando. Então, esse medo impedia que esse conhecimento, que se procurasse saber o que acontecia. Por outro lado, os governos também, claro, com exceções dos últimos governos, dos governos populares, com exceção dos governos populares, o esquecimento se mantinha. As pessoas continuavam, né, ainda sobre vamos dizer assim, sobre uma situação em que elas não eram capazes de avaliar o que foi o golpe civil-militar de 1964. Esse esquecimento acabou produzindo também a necessidade de que fosse difundido o que a comissão fazia. Então, as caravanas de anistia tiveram esse intuito. E o que eram as caravanas de anistia? As caravanas de anistia eram o Ministério, a gente costumava dizer que era o Ministério da Justiça fora dos espaços do Ministério em Brasília. Então, a caravana foi a assentamentos, foi à universidade, foi ao teatro aqui em São Paulo, Teatro Oficina, foi palco de uma avaliação do requerimento agora esqueci o nome dele, mas enfim. E isso se fez além das caravanas, e as caravanas foram muitas, elas aconteceram numa quantidade muito grande de caravana, mais de 100 caravanas. Além das caravanas, houve também a edição de filmes, a edição de livros, e principalmente nos últimos anos a gente vinha implementando a Comissão de Anistia através dos seus conselheiros e dos governos federais que investiram nisso, os governos da presidenta Dilma e do presidente Lula, no Memorial da Anistia Política, a ser construído em Belo Horizonte. Esse memorial, ele teria o acervo de todos os processos que foram julgados na Comissão de Anistia. Um acervo de 74 mil processos. Então, o memorial era um depositário de toda essa herança de perseguição, essa herança de violência perpetrada pelos agentes do golpe civil-militar em 1964. Eu acho que essas são as principais contribuições da Comissão de Anistia para que a sociedade tomasse conhecimento de que a tortura, de que a repressão, de que os desaparecimentos são crimes, são atos de exceção que não podem continuar acontecendo na sociedade. Eu acho que isso funcionou muito mas não é suficiente ainda. Então, todo um trabalho que vinha sendo feito de elucidação de situação de violência, ele vem sendo cerceado hoje. Aliás, há uma desestruturação de tudo que foi conquistado, e conquistado através de muitos recursos, não só financeiros, recursos econômicos, mas também recursos de trabalho, de investimento, de tentativa de criação para que essas situações todas não se repetissem. Quer dizer, a ideia principal da Comissão de Anistia, e nesse trabalho feito, era que o esquecimento possibilitava o retorno, poderia possibilitar o retorno de uma violência, da continuidade da violência. Então, era importante cercear
essa violência e fazer com que se conhecesse os fatos para que eles não se repetissem. Eu acho que isso Rita, que eu falei pode sintetizar. Se você pode perguntar mais, se não ficou então, claro. Rita, deixa eu só perguntar para você, com esse quadro que você traçou agora, como é que fica, então, o futuro dessa comissão da anistia? Você acha que esse quadro ficou claro? Ficou claríssimo. Portanto, legal. a comissão de anistia agora perde o sentido, enfim. Ela perde o sentido dela. Como disse a procuradora Débora Duplá, esta não é a comissão de anistia. E eu acho que ela tem muita razão ao dizer isso. Ela é uma outra comissão, ela não se caracteriza, ela não tem na sua essência a política de anistia política. O que é a política de anistia política? É uma política que o Estado reconhece as violências praticadas por ele. E ao reconhecer as violências praticadas por ele, né, ele toma iniciativas como a que ele tomou, de pedir desculpas à pessoa. E esse ato do pedido de desculpas, ele é um ato simbólico, mas ele tem uma importância enorme no processo da comissão de anistia. O anistiando, ao se defrontar com as pessoas no conselho, e o conselho era sempre um espaço de recepção, quer dizer, o conselho era um momento em que ele poderia falar sobre o que aconteceu com ele. E portanto, ele tinha ali pessoas que tinham uma profunda consideração por ele, um respeito pelo que aconteceu com ele. E isso tudo não está acontecendo. Então, o Conselho, até hoje, não houve uma reunião da comissão do Conselho. Entendeu? Houve uma reunião administrativa, eu não participei dessa reunião porque não pude ir, antes de eu pedir o pedido de afastamento, mas nada aconteceu. Então, o que é o Conselho, quando eu falo no Conselho? O Conselho são pessoas de todo o país que vinham sendo chamadas a compor a comissão de anistia, e os critérios, o critério principal é que eles tivessem conhecimento do que aconteceu em 1964, portanto, fossem pessoas, advogados, psicólogos, porque eram só advogados, mas que também eles tivessem uma atuação nos direitos humanos, eles reconhecessem os direitos que a Constituição de 88, né, promulgou. E isso fazia com que esse conselho tivesse uma possibilidade de reflexão sobre tudo que vinha acontecendo, e tem mais um acúmulo, uma jurisprudência esse conselho acumulou, né? E a pessoa que participava desse processo, que era incluída nesse processo, porque esse processo existia por causa dela que foi perseguida, né? Ela se sentia ali acolhida. Como pode isso acontecer com uma comissão que não respeita essa pessoa, que não reconhece que ela foi vítima de uma perseguição política, exclusivamente política, né? Marcadamente política, como a Constituição, como a lei de anistia coloca. Então, eu acho que a perda que a perda já está dada. Agora, como reverter essa perda, aí sim, eu acho que a gente tem que remeter isso aos governantes de hoje, para que eles não continuem tão incessados, não continuem tão, enfim, não tenham a mesma atitude com relação ao que eles vêm tendo. É difícil, mas não deixa de ser, enfim, alguma coisa que a ministra deve pensar muito bem o que está acontecendo com a comissão e a responsabilidade que ela tem, a responsabilidade perante o país, perante a sociedade, a responsabilidade perante o mundo, porque a Comissão de Anistia é reconhecida no mundo todo. A Comissão de Anistia é a única comissão no mundo em que todas as audiências dos julgamentos são públicas. Isso tem um significado muito grande. Isso já, de alguma forma, isso na nossa sociedade também tem, parte da nossa sociedade já reconhece isso. Então, ela tem uma responsabilidade imensa, inclusive histórica, se ela continuar nessa mesma posição e se ela não reverter, por exemplo, a nomeação das pessoas que foram indicadas, como pessoas que não são reconhecidas como capazes de, por conta da sua vivência, de realizar uma política de anistia política, eu acho que não há condição nenhuma da comissão continuar sendo a comissão de anistia que foi. Perfeito, Rita. A gente agradece muito aqui a sua participação. Um forte abraço para você. Tá, muito obrigada, viu? E eu espero que vocês possam continuar discutindo
e levando a todo o público, a todas as pessoas, porque isso é muito importante nesse momento. Há uma justiça de transição acontecendo, e essa justiça de transição, ela foi cerceada. Então, como fazer... E a sociedade, ela não conseguirá, uma sociedade que convive com a tortura, que convive com todos esses atos de exceção, que continuam no presente, de manifestações diferentes, não tão diferentes assim, eles não podem, uma sociedade que convive isso, ela não é uma sociedade livre, ela é uma sociedade dominada. Sem dúvida. Então, o que a gente quer é que esse país seja um país livre, em que as pessoas possam viver com alegria e com satisfação, o país que tem, o país valioso que tem. Eu acho que também a gente tem que incentivar isso na medida em que a gente coloca que muita coisa foi conquistada, e essas coisas estão aí, elas não sumiram, nesse momento elas estão abafadas, mas elas podem voltar a acontecer. Depende de nós, todos, juntos. Tá certo, Rita. Olha, muito obrigada aqui pela sua entrevista, viu? Até a próxima. Tá legal, ok. Obrigada também. Até mais. Muito obrigada. Obrigada a você. Falamos aqui com a Rita Sipahi, ela que é atualmente advogada de presos políticos e que recentemente deixou a comissão da anistia.